Gente, tudo bem? A paz de Cristo, espero que vocês estejam bem. Eu venho trazer hoje um livro bem legal. É um livro da Disney. Bem, a gente tem as histórias Disney, assim, já com um desfecho certo. É aquelas histórias que a gente conhece, vamos supor, Chapeuzinho Vermelho, a mamãe falou pra ela ir por um caminho, ela foi pelo outro, encontrou o lobo mau, e o lobo mau foi atrás dela, não. Bem, eu não invisto muito nessa literatura fantasiosa da Disney. Eu quero, na verdade, agora ainda não, mas quando eles estiverem um pouquinho mais velhos, daqui a 1 ou 2 anos, eu vou comprar a literatura original, os contos verdadeiros de fadas. Já até separei, tá lá no meu carrinho do Amazonas, do site, né, da Amazonas para comprar, tá lá no meu carrinho. Quando eu puder eu vou comprar. Mas assim, eu ganhei um livro bem legal e assim, é um livro que a gente usa assim para de vez em quando contar historinhas. É um livro que eu conto a história normalmente para eles, não é uma história que eles leem, mas que eu conto. Ele é assim, olha, 365 histórias para dormir. Então, assim, ele foge daquele tradicional da história, né? Como eu estava dando exemplo da história da Chapeuzinho Vermelho, e fala sobre a Chapeuzinho Vermelho em outra situação. Tipo, depois que já passou aquela situação ali do cara que matou o lobo, já aconteceram outras coisas, e aí passam aquele tempo, entendeu? Como se fosse isso. E aí vamos supor. Aqui é uma história para cada dia do ano. Então, quem gosta muito de contar a história para os filhos, é bem legal. Não é uma história muito longa, mas tá aí uma boa diversão para se fazer em família, para a mamãe contar. Cada folha é uma história. E cada história é referente a um dia do ano. Ó, aí aqui é uma, do lado de cá, o lado de cá é outra. Na parte superior fica o dia que está sendo contada a história, como se aquela criança tivesse iniciado no dia 1º de janeiro. Então aqui, ó, dia 21 de janeiro, o Rei Leão, o mais belo dos encontros. Então, assim, aqui não é as histórias originais do Rei Leão, mas é uma história tipo paralela. Esse aqui é daquele filme Vida de Inseto, as crianças amam. A gente parou aqui, eu nem me lembro onde a gente parou, tem até que ver. E assim tem Bambi, a Era do Gelo, o carro, né, McQueen, Coisas de Fadas, outro da Bela Fera. Nossa, são muitas, outros do Rei Leão, o Leitão, não sei se vocês lembram daquele desenho antigo, né, do Leitão, o Tigrão, ó, bem legal. Sim, tem coisas interessantes, Pocahontas, tem coisas bem interessantes. Como a gente não viu todos esses filmes, vamos supor, Pocahontas mesmo a gente nunca viu. Então, é uma história completamente nova, a gente não sabe o que é. Gaston, né? Ó, muito legal, tem para todos, Ariel, Pequena Sereia, Mulan, Gato de Botas, são muitas, Moblin, né? Bambi de novo, Aladdin, outra da Mulan, muita coisa, Peter Pan. Então, assim, fica dessa forma. E é bom que tem a data em cima, então vocês têm, assim, como fazer assim, ó. Tipo, leu, já viu isso aqui? Marca um xizinho aqui dentro, ó. Entendeu? Essa aqui já lemos. Marca um xizinho dentro do calendário, tá vendo, ó? Bem legal. Essa é a minha dica de hoje. Para quem gosta das histórias de conto infantil, de contos de fada, realmente com esse final Nutella, ou então que as crianças são bem pequenas e que você ainda não quer contar o conto verdadeiro, porque eu acho que o conto verdadeiro ele tem uma importância muito grande, porque dá uma noção para a criança de consequência. Tipo, eu ainda não li o conto verdadeiro, mas vamos supor que a Chapeuzinho Vermelho não tinha ninguém ali, o caçador não ia passar ali para salvar ela. E aí, então, a avó tinha morrido, né, porque ele comeu a avó, e
a menina também iria naturalmente morrer, ou então ia ter que fugir, correr dele, se abrigar em algum lugar para voltar para casa. Eu não sei muito bem qual é o desfecho original, ainda quero comprar os livros justamente para conhecê-los, mas assim, isso dá uma noção para a criança de consequência e de responsabilidade, porque antes de sair de casa, a mãe dela falou que ela tinha que ir pelo caminho mais longo, porque o curto era perigoso. Então, assim, a criança que lê isso, e mesmo que até a Chapeuzinho Vermelho tenha morrido na história, a criança que lê isso fala assim, nossa, mas se reafirma no coração dessa criança, desse adolescente, né? Eu acho que é aconselhado ler a partir dos 12 anos, mas mais se reafirma de que é necessário que você ouça seus pais com atenção, respeite eles como verdadeiros líderes na sua vida, porque eles estão ali orientando vocês. Nós somos mordomos dos nossos filhos, eles não são nossos, mas nós temos a responsabilidade de colocar eles no caminho certo. Eles são do Senhor, né? E nós somos todos propriedade exclusiva do Deus, único e criador de todas as coisas, mas essa criança vai ter uma noção de que é necessário respeitar pai e mãe. Não só porque é um mandamento que está lá nos 10 mandamentos da Bíblia, naquela parte do Antigo Testamento, que ninguém gosta muito de ler, e que ninguém gosta muito de cumprir os 10 mandamentos, né? Mas também é importante porque existe uma consequência física, existe uma consequência direta em cima das nossas atitudes quando nós não respeitamos pai e mãe. Então, assim, eu acho sim que é um livro que deveria ser lido, assim, tipo, depois dos 12 anos mesmo. Eu acho que antes disso, talvez a criança não tenha amadurecimento para entender tantos finais trágicos, mas eu acho que depois dos 10, 12 anos, 13 anos, a criança já tem amadurecimento para entender riscos de entrar na casa de um vizinho que você não conhece, pode te violentar ou fazer alguma coisa ruim contigo. Então a criança tem que ter mais essa esperteza. É óbvio que se você já deixa uma criança pequena de 6, 7 anos circular sozinha pela redondeza, talvez você tenha que ler esses contos antes dessa idade, porque você tem que preparar eles para um universo que eles podem se deparar pela vida deles. Então, acredito que os contos verdadeiros, contos de fadas verdadeiros, eu devo estar lendo depois dos 10 anos da minha filha mais nova, por serem coisas mais fortes, mas que é necessário se contar a história. Eu tinha uma vez conversado com uma professora da escola dominical e ela falou assim, não, eu conto a história de Davi e Golias até o momento que ele atira a pedrinha na testinha de Golias e o Golias cai morto, como se fosse assim, acabou. E não foi, acabou. Davi com 15 anos, ele não tinha 25 anos, era um homem com 15 anos. Então, se a gente quer preparar filhos fortes para o mundo, a gente tem que basear que os nossos filhos com 15 anos teriam que ter essa mesma fortaleza. Davi com 15 anos, ele pegou da baia, né, da cintura do próprio gigante, do próprio Golias, a espada dele e cortou a própria cabeça do Golias. Segurou a cabeça e levou para o rei Saul. Então, assim, essa é a parte mais forte da história? Mas ela não está nos contos, nas histórias que a gente acredita como verdade, porque que você vai omitir logo essa parte, aonde você deixa o seu filho mais preparado e mais forte. Então, assim, eu sou dessas, quem não é eu respeito, e pode contar o conto de fadas aí até eles ficarem bem grandes, se quiser. Mas eu acho que as histórias verdadeiras, e sem cortar, porque essa é a parte que eu não gosto muito, ou aquela parte eu não acho muito legal, não é bem legal para os nossos filhos, para a gente criar homens e mulheres firmes na palavra do Senhor e firmes no entendimento deles do que é ser um adulto pleno. Inclusive os nossos antepassados, quando contavam suas histórias, porque as histórias não eram contadas só de agora em diante, né? Isso sempre foi contado, sentavam-se todos e ouviam o mais velho contar cada uma dessas histórias. E isso era feito de forma completa, não era inacabada. Não falava assim, vamos pular essa parte aqui, que essa parte aqui não é legal. Não é feita dessa forma, até porque eu acho que não agrada ao Senhor. Mas essa aqui é a minha dica, tá bom? É um livro legal, com várias histórias.
E quem tiver interesse, tem em estandes no shopping. Esses aqui tem em estandes no shopping. Vale a pena vocês procurarem, tem vários tipos. E ver o que mais te agrada, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.